Pois bem, pessoal, mais uma questãozinha aí de regime de competência e regime de caixa. Essa questão, ela é uma questão que ela trata, né, da conversão de um lucro pelo regime de caixa para o regime de competência. Esse aqui é o tipo de questão que muita gente costuma errar na hora da prova. É uma questão já mais bem elaborada. Ele dá o lucro pelo regime de competência, dá fatos contábeis e pede o lucro ou resultado pelo regime de caixa, ou vice-versa. Dá o lucro pelo regime de caixa, dá os fatos contábeis e pede o lucro pelo regime de competência. Antes de começar essa questão, o que é importante, né, a gente ter em mente para esse tipo de questão? Conversão, né, de resultados para regimes diferentes. No livro, nós temos uma formulazinha que tem o lucro pelo regime de competência, né, mais a variação do caixa é igual o lucro pelo regime de caixa mais a variação pelo regime de competência. O que significa isso? Vamos lá, eu vou fazer um quadrinho aqui, que é importante esse quadrinho para a gente visualizar. Nós temos, ó, o fato contábil. Eu vou colocar aqui todas as hipóteses que pode ocorrer. Fato contábil, eu vou colocar contabilização, o resultado pelo regime de competência e o resultado pelo regime de caixa. Esse quadrinho aqui, é importante entender esse quadrinho, que facilita na hora da resolução de questões. Nós temos aqui, vamos colocar o quadrinho aqui, o item 1. Os 6 itens possíveis que pode aparecer. Receita ganha, e recebida. Como é que nós vamos contabilizar? Ora, se a receita foi ganha e recebida, vamos debitar o caixa e vamos creditar receitas. Vamos analisar pela competência. Pela competência, vai ter receita? Sim, foi creditado, ó, uma receita. Nós temos uma receita pelo regime de competência. E pelo regime de caixa, vai ter receita? Vai. O caixa foi debitado, entrou dinheiro no caixa, logo nós temos uma receita. Em relação ao nosso item número 2, receita ganha e não recebida. Como nós vamos contabilizar o item 2? A receita foi ganha e não foi recebida. Se ela não foi recebida, nós temos receitas a receber. Se a receita foi ganha, é sinal que ocorreu o fato gerador da receita. Há receitas. Identificando, pelo regime de competência, nós temos uma receita. Pelo regime de caixa, não entrou dinheiro no caixa, não tem receita.
Vamos analisar o item 3. Receita ganha, aliás, receita não ganha e recebida. Como é que nós vamos contabilizar? A receita, ela foi recebida. Debita o caixa. A receita, ela não foi ganha. Vamos creditar receitas a vencer ou a apropriar. Um exemplo, um cliente faz um pagamento antecipado, não é? No mês de fevereiro. Vocês receberam dinheiro, debitaram o dinheiro no caixa. Só que a empresa vai entregar essas mercadorias no mês de março. É uma receita recebida e não ganha. Por quê? Ela só vai ser ganha no mês de março, quando a empresa efetivamente realizar o quê? A venda, entregar as mercadorias para o cliente. Logo, nós temos receitas a vencer. O fato gerador ainda vai ocorrer. Pelo regime de competência aqui no nosso quadrinho, nós não temos receitas. Não tem receita. Mas, pelo regime de caixa, entrou o dinheiro no caixa, nós temos uma receita. Analisando o item 4. Despesa incorrida e paga. Despesa incorrida e paga. Ora, se a despesa foi incorrida, é sinal que ocorreu o fato gerador e foi paga. Um exemplo, a empresa, né, pagou a energia elétrica do mês de março no próprio mês de março. A despesa de energia ocorreu no mês de março, foi incorrida, ocorreu o fato gerador da despesa e ela foi paga no mês de março. Como é que nós vamos contabilizar isso aqui? Nós vamos debitar despesas e vamos creditar o caixa. Ora, pelo regime de competência, nós temos despesa? Sim, foi debitada uma despesa. Nós temos despesa. Pelo regime de caixa, nós temos despesa? Sim, foi creditado caixa, saiu dinheiro. Nós temos uma despesa. Item 5. Despesa incorrida e não paga. Despesa incorrida e não paga. Um exemplo de despesa incorrida e não paga. Durante o mês de fevereiro, a empresa reconheceu, né, apropriou para o resultado os salários dos empregados. E ela vai pagar esses salários do mês de fevereiro em março. O que nós temos? Uma despesa que foi incorrida, despesas com salários, e não paga, salários a pagar. Como é que nós vamos contabilizar? Vamos debitar despesas e vamos creditar despesas a pagar. Analisando pelo regime de competência, nós temos uma despesa. Está aqui, despesa. Pelo regime de caixa, a conta caixa não foi creditada, logo, não tem despesa. O próximo item, item 6, que é uma despesa não
incorrida e paga. Uma despesa não incorrida e paga, né? Um exemplo. A empresa, no dia 31 de dezembro de 2014, realiza o pagamento, né, dos seguros de seus veículos para o exercício de 2015. O seguro é do exercício de 2015, mas foi pago em 2014. Logo, nós temos uma despesa não incorrida, porque o fato gerador vai ocorrer em 2015. E paga, que foi paga em 2014. Como é que nós vamos contabilizar? Nós temos aqui despesas a vencer ou a apropriar e a caixa. Analisando essa despesa pelo regime de competência, despesa a vencer é uma obrigação. Logo, aliás, desculpem, despesa a vencer é um direito. Logo, nós não temos despesa pelo regime de competência. Mas, pelo regime de caixa, o caixa foi creditado, tem despesa. Conclusão. O que nós temos aqui? Somando o item 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nós vamos encontrar uma variação. O que significa essa variação? Essa variação aqui, pelo regime de competência, somando as receitas, subtraindo as despesas, nós vamos encontrar uma variação aqui, que eu vou chamar, que é pelo regime de competência. Vai ter um valor aqui, pode ser positivo ou negativo. Idem para o caixa, somando as receitas e despesas pelo regime de caixa, nós vamos ter uma variação aqui, uma variação que eu chamo de caixa. Essa variação pode ser positiva ou negativa. Se o somatório das receitas for maior que o somatório das despesas, é positiva. Caso contrário, vai ser negativo. Pois bem, resultado pelo regime de competência, somar com essa variação que nós encontramos pelo regime de caixa, isso aqui vai ser igual ao resultado pelo regime de caixa mais a variação pelo regime de competência. Alguém pode perguntar, Sérgio, como assim? O que você quer dizer? Pessoal, esse tipo de questão, resultado competência, resultado de caixa, a questão sempre vai dar, ou ela vai dar o resultado pelo regime de competência e vai querer o regime de caixa, ou vai dar o resultado pelo regime de caixa e quer o resultado pelo regime de competência. Agora, essas variações que nós calculamos agora, isso aqui a questão vai dar. Ela vai dar vários fatos contábeis, não é? Despesa incorrida e não ganha, receita ganha e recebida, e vai pedir o resultado ou pelo regime de competência ou pelo regime de caixa. É o que nós vamos ver na questão agora. O que nós temos? Ao inventariar sua riqueza de acordo com o regime contábil de caixa. Quer dizer que ele apurou a sua riqueza pelo regime de caixa.
Os proprietários concluíram que hoje sua firma possui débitos no valor de 190 mil, créditos no valor de 180 mil, capital registrado e integralizado no valor de 80, além de diversos bens no valor de 100 mil. Foi também apurada a existência de 1.000 de receitas ganhas, mas ainda não quitadas, 1.300 de despesas quitadas antecipadamente, uma conta de energia elétrica vencida e não paga, e expectativa de perda da ordem de 1% no recebimento, com valor nominal de 50 mil, que está relacionado com duplicatas. Ao demonstrar o patrimônio acima indicado, contabilizando-o segundo os princípios contábeis da prudência e da competência, essa empresa vai evidenciar no patrimônio líquido um lucro acumulado no valor de... quer dizer que nós vamos aplicar aquela formulazinha, né? Ele deu o regime contábil de caixa. Pelo regime contábil de caixa, nós vamos calcular os lucros acumulados pelo regime de caixa. E ele está querendo o lucro acumulado pelo regime de competência. Ora, se nós somarmos o lucro acumulado pelo regime de caixa, a variação pelo regime de competência, isso aqui vai ser igual ao lucro acumulado pelo regime de competência mais a variação pelo regime de caixa. Como é que nós vamos calcular essa variação? Essa variação pelo regime de competência e essa variação pelo regime de caixa são esses lançamentos. 1.000 de receitas já ganhas, despesas quitadas antecipadamente, energia elétrica de 2.000 vencida e não paga, e provisão para devedores duvidosos. Vamos lá. Primeiro, nós temos que calcular o lucro acumulado pelo regime de caixa. Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Pessoal, vamos calcular, né, o lucro pelo regime de caixa. Com os dados da questão, vamos montar o nosso balanço patrimonial de acordo com o regime de caixa. Balanço patrimonial de acordo com o regime de caixa. Nós temos o ativo e nós temos o passivo. O que o examinador fala? Ele fala que a empresa ela possui bens num total de 100 mil. Ela possui direitos num total de 180 mil. Obrigações, os débitos, as dívidas, obrigações no valor de 180
e 90 mil. Qual vai ser aqui o total do nosso ativo? 280 mil. Qual vai ser o total do passivo? O total do passivo, 280 mil. Ora, o que está faltando aqui? O patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele é formado de capital. A questão fala que o capital é no valor de 80 mil. E está faltando aqui a conta lucros acumulados. Reparem que esses lucros acumulados, eles foram calculados de acordo com o regime de caixa. Como é que nós vamos calcular esses lucros acumulados? 190 com 80, 270. Para 280, faltam 10. 10 mil lucros acumulados. De posse da conta lucros acumulados, né, que é o nosso resultado pelo regime de caixa, ele está pedindo a conta lucros acumulados pelo regime de competência. O próximo passo é calcular a variação de caixa e a variação pelo regime de competência. Vamos lá, continuando, né? Agora nós vamos identificar as variações pelo regime de competência e regime de caixa. Nós temos aqui, ó, o fato contábil. Vamos colocar aqui a contabilização. Regime de caixa e competência. Qual é o primeiro fato contábil que nós temos aqui? Receitas, ganhas e não recebidas. Como é que nós vamos contabilizar? Uma receita ganha e não recebida. Uma venda a prazo. Nós vamos debitar clientes ou duplicatas a receber, que é uma receita não recebida, e a receita foi ganha a vendas, no valor de 1.000. Pelo regime de caixa, vai ter receita? Reparem, ao invés de debitar o caixa, debitaram clientes. Logo, a receita pelo regime de caixa é 0. E pelo regime de competência, foi creditada uma receita. Temos uma receita no valor de 1.000. O próximo, despesa não incorrida e paga. Despesa não incorrida e paga. Um exemplo disso, né, seria o pagamento antecipado de seguros. Vamos debitar seguros a vencer e creditar o caixa no valor de 1.300. Vamos analisar se teve aqui alguma despesa pelo regime de caixa. O caixa foi creditado 1.300, despesa pelo regime de caixa de 1.300. Não teve despesa pelo regime de competência, regime de competência, a despesa é 0.
Despesa de energia elétrica incorrida e não paga. Despesa de energia elétrica incorrida e não paga. Como é que nós vamos contabilizar isso aqui? Ocorreu uma despesa de energia, debita, despesa de energia, ela foi incorrida e não paga. A empresa vai reconhecer uma obrigação. Energia a pagar no valor de 2.000. Pelo regime de caixa, nós não temos despesa. O caixa não foi creditado. Pelo regime de competência, nós temos uma despesa no valor de 2.000. Aqui foi debitado uma despesa. Em relação à expectativa de perda no recebimento de letras. Expectativa de perda. Essa expectativa de perda é de 1% no valor de 50.000. Nós vamos constituir uma perda estimada para créditos de liquidação duvidosa. Como é que nós constituímos isso? Debitamos despesas com perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa e creditamos perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa, que é uma conta retificadora de duplicadas a receber. Pelo regime de caixa, o caixa não foi creditado, logo não temos despesa. Pelo regime de competência, tem uma despesa de 500. E o que nós vamos fazer agora? Vamos calcular a variação pelo regime de caixa e pelo regime de competência. Variação. A variação pelo regime de caixa, 0, menos 1.300, 0 e 0. Aqui deu menos 1.300. A variação pelo regime de competência, 1.000, 0 dá 1.000, menos 2 dá menos 1.000, com menos 500, menos 1.500. O que nós temos agora, pessoal? Nós temos o lucro acumulado pelo regime de caixa, que é 10.000, né, que nós calculamos. Nós temos a variação pelo regime de caixa, que foram esses lançamentos aqui que estavam faltando. E nós temos a variação pelo regime de competência. Ele quer o lucro acumulado pelo regime de competência. Agora, nós utilizamos a nossa formulazinha. Vamos lá. Qual que é essa nossa formulazinha? Nós temos lucro acumulado pelo regime de competência mais a variação pelo regime de caixa é igual ao lucro acumulado pelo regime de caixa mais a variação pelo regime de competência. O lucro acumulado pelo regime de competência mais a variação pelo regime de caixa deu menos 1.300. Isso aqui é igual lucro acumulado pelo regime de caixa, que foi de 10.000, e a variação pelo regime de competência, menos
1.500. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, lucros acumulados pelo regime de competência, isso aqui é igual a 9.800. O gabarito é a letra A. É isso aí, pessoal. Tratando questão de mudança de regime, o que nós temos que calcular? Duas coisas. Variação pelo regime de caixa e variação pelo regime de competência. Essa variação nós vamos calcular, né, por meio dos lançamentos contábeis que o examinador vai, né, colocar na prova. E ele vai dar ou o lucro ou o prejuízo, né, o resultado pelo regime de competência e pede pelo caixa, ou o resultado pelo caixa e pede pelo competência. Nós calculamos as variações e, por final, jogamos nessa equaçãozinha e matamos a questão. Até a próxima.